de juros. Você tocou num ponto, Gani, desculpa só te interromper teu raciocínio, mas é só para não perder o que ele falou ali da história do amigo americano, né? Não sabia da questão do dinheiro. Aí a pergunta é a seguinte: semana passada a Bolsa Brasileira conseguiu se descolar praticamente aí a maior parte dos dias das bolsas americanas, que estavam ali no pior desempenho até desde o início da pandemia, né? Como que você avalia, por exemplo, essa discrepância, na verdade, de valor da Bolsa Brasileira em relação às bolsas mundiais? Apesar de todo um cenário instável por aqui, eleições, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, será que essa distorção ainda acaba tornando o Brasil opção interessante para os estrangeiros? Queria saber mais o que teu amigo falou aí exatamente em relação, não quer colocar o dinheiro lá, mas e aí, tem interesse? O estrangeiro teria ainda pontos para trazer o dinheiro aqui para o Brasil? Bom, eu acho que se depender pelo menos da falta de opção lá fora, eu acho que faria todo sentido ele trazer o dinheiro para cá, né? E não só por isso, também o valuation é bastante convidativo. Se a gente olhar o Ibovespa hoje comparado com o seu histórico, seja 5, 10 anos, 15 anos, ele está barato. E a gente, inclusive, estava fazendo uma análise aqui na Versa na semana passada, que tenta analisar o que está embutido no valuation, né? Valuation, geralmente, a gente fala o valor de mercado versus a capacidade de gerar lucro das empresas, o EBITDA, alguma coisa assim. E o consenso, né, o consenso Bloomberg, etc., para 2022, 2023, ele embute queda de preço de commodity, queda de lucro para empresas que são bem representativas do índice, e mesmo assim o múltiplo ainda fica mais baixo que o histórico, né? Então, se olhar o que o mercado tem de lucro para Vale, para Petrobras, para Gerdau, e Minas, de certa forma o mercado já está contando que as commodities vão ceder em algum momento por conta do aperto monetário, e isso deveria ser ruim para o lucro dessas empresas, e mesmo com essa consideração, o múltiplo está baixo, né? E para as outras empresas, né, para o outro lado da bolsa, o lado de varejo, o lado imobiliário, o que a gente escuta é que os resultados ainda estão bastante saudáveis, né? Resultados maiores do que 2019, talvez você só fique pessimista olhando o resultado do varejo hoje, se você descontar a inflação e pensar, pô, em termos reais não está crescendo tanto, ou está praticamente flat com 2019, né? Mas dado o cenário de aperto monetário que a gente já sofreu aqui no Brasil, eu acho que é uma bela notícia você ver as empresas, mesmo que nominalmente, né, os shoppings, as empresas de vestuário, vendendo mais do que vendiam em 2019. Então, se a gente imaginar que a gente ainda está saindo de uma pandemia com um desemprego alto e a gente ainda está no meio do monetário, né, que a gente ainda vai sentir os efeitos dele totalmente. Mas se isso funcionar e a inflação ceder, a gente conseguir reduzir o juros de novo, não faz muito sentido as empresas de varejo estar negociando no mesmo valor que elas negociavam no auge da pandemia de 2020. Eu sempre falo que no auge da pandemia em 2020, a gente preocupava com a perpetuidade das empresas. A gente não sabia se os negócios iam continuar existindo tal como conhecemos. Hoje a gente já não tem mais essa dúvida, né? A gente só tem um pouco de incerteza. Tudo bem, tem incerteza de eleição, tem incerteza com aperto monetário, só que a gente consegue conviver com isso, né? O Brasil convive com isso desde que o Brasil é Brasil. Então, acho que valeu o mesmo tanto que valia quando a gente achava que as empresas iam deixar de existir, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Então, com isso, a gente elimina aí boa parte da bolsa, né? No commodity, varejo, elimina como dizendo que não está caro, né? Não, são ativos bons para a gente investir, dado o valuation, né? Então, quando eu conversei com esse meu amigo nos Estados Unidos, eu disse que justamente o Ibovespa seria uma boa oportunidade para isso, e se olhar ele em dólar principalmente, né? Porque a desvalorização do real fez com que essa diferença, né, o EWZ, que é em dólares comparado com o S&P, está no nível mais baixo desde 2002, né? Então, a gente viu essa história já. O que aconteceu quando a gente teve a eleição do Lula em 2002, partindo de um nível super baixo da Bolsa em relação ao S&P, né? Então, não estou dizendo que vai ser certo de que se eleger o Lula vai ter um governo bom e etc, não estou dizendo isso, mas o valuation ele precifica as possibilidades do que pode acontecer, né? E se ele já está precificando alguma coisa muito ruim, a gente tem que olhar isso com um pouco mais de otimismo, dado a possibilidade de que talvez não seja tão ruim assim.